desde janeiro, desde as primícias, eu tenho repetido essa palavra todos os domingos, o tema dessa palavra todos os domingos, nós temos repetido, que é uma palavra que a gente fala da liberdade, da libertação. Aonde nós temos ido, eu e o Reuel, ministrar por esse Brasil, nós temos falado da liberdade, da libertação, baseado em Gálatas capítulo 5, versículo 1, que diz: foi para a liberdade que Cristo vos libertou, portanto não vos submetei ao jugo da escravidão outra vez. E a gente está percebendo, irmãos, que tem um jugo da escravidão que está se manifestando aí, né? O jugo do medo, da incredulidade, da insegurança, né? Do apavoro. E para isso, irmãos, a palavra de Deus é que apazigua, né? Jesus estava dormindo na proa do barco, deitadinho lá, e veio aquele apavoro, o mar revolto, o vento, os discípulos correram para ele: Senhor, não te importa que perecemos? Irmão, você acha que Deus não se importa que você perece? Claro que Ele se importa. Mas aquelas pessoas estavam no barco com Jesus, mas não conheciam Jesus. Porque depois que Jesus manda o mar se acalmar e o vento se acalmar, eles olham um para o outro e perguntam: quem é este? Que até o mar e o vento se acalmam. Ou seja, Reuel, os caras estão no barco com Jesus e não conhecem Ele. Então agora, irmãos, tanto tempo a gente ficou sentado aqui, e vamos voltar em breve. A gente precisa conhecer o Deus que está no barco com a gente. A gente precisa conhecer, como disse o pastor Fernando aqui, nós não podemos ser escravo do medo. Não tem uma música que diz assim: já não sou mais escravo. Canta aí, Reuel, você canta bonito. Sou filho de Deus, já não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Chegou o momento de você, filho de Deus, mostrar que de quem você é escravo, de quem você é prisioneiro. Eu sou prisioneiro de Cristo. Não somos prisioneiros do medo, não somos prisioneiros da incredulidade. O fato de não termos cultos públicos foi uma decisão antes do decreto. Antes de sair o decreto de Santa Catarina, nós tomamos uma decisão junto com a direção do ministério e junto com o nosso prefeito. Nós fomos procurar o nosso prefeito aqui e fomos prestar solidariedade, dizer: prefeito, o que a gente pode fazer para ajudar como igreja? O que o senhor acha? Ele diz: olha, Luiz, olha lá, eu vou precisar da ajuda de vocês nisso, naquilo. Nós começamos a dar as mãos com os governos públicos para isso. Então a gente não tomou decisão só a partir da proibição. Nós já tínhamos tomado, antes do decreto, nós já tínhamos tomado uma decisão de servir a nossa cidade, e é para isso que a igreja serve, para servir a cidade. Então a gente tem pregado sobre libertação, a liberdade da libertação, e uma das liberdades que a gente precisa ter é ser livre da gente mesmo, irmão. Amém? Livre, você precisa ser livre de você, livre do medo, não é? Livre. Ô Reuel, não tem ninguém para dar glória aqui. Quando eu falar uma coisa boa, às vezes você diz: ô glória, tá bom. Os irmãos que dão glória e aleluia não vieram hoje. Dá uma força aí, Reuel. Mais uma vez, você está em casa, nós estamos juntos, amém, querido? É coisa linda. Irmão, Deus está mudando os seus planos, mas não o seu propósito. Eu ouvi essa frase hoje, eu acho que foi do pastor Fernando ou do pastor Jackson, eu não lembro. Mas Deus está mudando os seus planos, não o seu propósito, amém? A ordem de Deus, ela sempre foi vertical, mas a organização sempre foi horizontal. Deus, Ele multiplicou os pães, Jesus multiplicou os pães, mas Ele mandou organizar de 50 em 50, para quê? Para receber a multiplicação. E se Deus, como diz o meu amigo pastor Cristiano Barroso, se Deus dá os seus enquanto dorme, irmão, ou seja, você dormindo, Deus está te abençoando. Imagina o que Ele pode fazer enquanto você está acordado adorando. Se Ele dá enquanto você está dormindo sem fazer nada, imagina o que Ele pode fazer quando você está acordado, de mãos levantadas, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós precisamos entender, nós estamos debaixo de uma palavra do Senhor. Abra comigo a sua Bíblia, você que está em casa com a Bíblia,
Abra comigo, Hebreus, eu falei um pouco dessa palavra domingo, mas deixa eu expor um pouco mais ela aqui. Hebreus capítulo 11 e versículo de número 7. Louvado seja Deus. Hebreus capítulo 11 e o versículo de número 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído das coisas que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Noé, divinamente instruído. Querido, chegou o momento, o tempo, com toda essa dificuldade no planeta Terra, toda aquilo que está acontecendo. Alguém me perguntou esses dias: pastor, será que isso é um dos selos do Apocalipse? Eu digo: irmão, não chegamos no selo ainda não, eu creio que nós estamos em Mateus 24, ali nos princípios das primeiras contrações da dor de parto. Estamos em Lucas 21, ali quando Jesus fala dos dias futuros, o princípio das primeiras contrações. João 16, 20 diz que quando a mulher está para dar à luz, ela sente fortes dores de parto. Amém? Mas quando é chegada a sua hora, a dor vai se esvaindo, porque vai nascendo um varão. O Brasil, o mundo, está gerando um filho nesses dias chamado justiça. Meu irmão, não é hora de brigar, não é hora de discutir, não é hora de converseiro, é hora de nós darmos as mãos como igreja, com culto público ou sem culto público. É dar as mãos para a igreja, dar as mãos, porque somos igreja. Não vamos deixar de ser igreja. Quem sabe o que está acontecendo agora é um prelúdio para quando a igreja for perseguida um dia, a gente saiba lidar com a igreja sem ir no templo. Eu quero acreditar nisso. Eu quero acreditar, irmãos, que depois de toda essa dificuldade que o mundo está vivendo, a partir da China, da Itália, do Irã, da América do Norte, de toda a Europa e agora também na América do Sul, eu quero acreditar que nós estamos gerando um filho chamado justiça. Ah, mas é o tempo do juízo. O tempo de juízo não é o homem que traz, quem traz juízo é Deus. Juízo não é para nós. Nosso trabalho é pregar justiça, tzedakah, dar ao outro o que lhe é direito. Dar ao outro o que lhe é direito, esse é o nosso trabalho. Deixa o juízo com Deus, porque todo mundo quer tomar o lugar de Deus, quer trazer juízo para a terra. O juízo é com Deus. O Senhor, quando chama Moisés em Êxodo capítulo 3, ele diz assim: Moisés, vai lá no Egito para buscar o meu povo, porque eu tenho ouvido o clamor do meu povo, ou seja, eu vou trazer justiça para eles, mas também tenho visto a opressão dos seus opressores, ou seja, eu vou trazer justiça para os hebreus e juízo para os egípcios. Toda vez que Deus vai praticar justiça para um povo, tem um povo que também está debaixo do juízo. Então, agora o juízo não tem a ver conosco, irmãos. Não tem a ver conosco quando eu digo, ou seja, não é nós que vamos ficar pregando juízo. Nosso trabalho é pregar justiça, é pregar amor, é propagar a volta de Cristo, é propagar o amor incondicional, o ágape. Amém? Então, a Bíblia diz que Noé foi o quê? Divinamente instruído. O que é que nós precisamos nesses dias? De homens e mulheres divinamente instruídos. Num momento que nós estamos vivendo, talvez esse começo de ano, até aqui em março, foi tantas notícias, tanto fake news, tantas pessoas falando do mesmo assunto, todo mundo na internet querendo uma palavra que Deus deu, todo mundo dizendo: Deus falou comigo, Deus falou comigo. Tem profecias na internet a dar com o pau, meu irmão, para todo gosto. Tem para pentecostal, para tradicional, para espiritual, tem para todo mundo. Mas nós precisamos parar tudo, meu irmão. Puxa o freio e vai ouvir a Deus. Vai ouvir a Deus. Precisamos de homens divinamente instruídos, porque num cenário de injustiça, num cenário de corrupção, num cenário de juízo, Deus falou com o homem. E como é que Deus falou com o homem? É possível ouvir a Deus num cenário desse? É possível. Olha aqui o que diz a Bíblia em Gênesis, no capítulo de número 6. Eu preciso repetir isso. Capítulo 6 de Gênesis e o versículo 5 diz assim:
Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou o coração. E disse Deus, e disse o Senhor disse, saiu dele, disse o que? Destruirei sobre a face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, répteis, aves do céu, pois me arrependo de havê-lo feito. Pronto, aqui quando chega no capítulo 6, do versículo 5 ao 7, você pensa, pronto, Deus vai destruir tudo, vai acabar com tudo, porque Deus falou, está falado, meu amigo. Mas o verso 8 diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Num cenário que até Deus estava, eu não sei se eu posso falar isso para ninguém bater em mim depois na internet, mas até Deus se frustrou com o homem que ele criou. Até Deus disse: não quero mais, acabou, vou destruir o homem que criei, vou destruir a terra, vou destruir os animais, acabar com tudo, chega, não quero mais. Mas a Bíblia diz: mas Noé fez Deus sorrir. Noé achou graça aos olhos do Senhor. E porque um homem achou graça aos olhos do Senhor, queridos, Deus recomeçou com aquele homem. Eu acredito que se no momento de trevas, no momento de pavor, de medo, de dificuldade, Deus achar os seus homens de mãos levantadas, homens e mulheres que não estão se aproveitando da situação, amém? Homens e mulheres que estão com as mãos levantadas, amém? Irmão, a gente não está aqui, né, como muitas pessoas pensam e acham, por causa de dinheiro. Não tem ninguém aqui para ofertar. Quem sabe se oferta de casa depois, quem sabe. Mas hoje a gente não veio aqui por causa de dinheiro. Ninguém está aqui com o seu dízimo, ninguém está aqui com a sua oferta, não é? A gente está aqui em 2, 4, 6, 8 pessoas, né? Os câmeras, o pessoal do som, o Micael da comunicação, o pastor Fernando, que é pastor do Mevanced, pastor Cristiano, que é assessor, e mais o Reuel, que está aqui fazendo louvor, pastor Reuel, e lá em cima tem mais 2, né? O Davi e o Jason, que estão lá em cima colocando esse culto ao vivo para você. Então a gente está aqui, a gente está acostumado a receber 3.000 e tantas pessoas toda semana aqui nessa igreja. Mas hoje a gente não veio aqui porque elas estariam aqui. A gente veio aqui porque nós temos um compromisso com o Evangelho, para pregar para quem está aqui, para quem está em casa, não é? Então, irmão, tira essa da sua cabeça que a gente está aqui por causa de dinheiro. Deixa eu falar uma coisa para você. Hoje, 50%, talvez 60% das entradas do Mevan entra pela internet. Então, a gente não está aqui fazendo culto por causa de dinheiro. A gente tem um bom trabalho, um bom programa de captação de recursos missionários, de ofertas que são investidas na obra de Deus. Nós estamos aqui por causa de uma palavra. Amém? Deus está virado. Deus disse: eu vou destruir o homem que criei, eu vou acabar com a terra, acabou, não quero mais. Mas um homem achou graça diante de Deus, e por causa daquele homem, meu irmão, Deus refez o plano. Deus refez o plano. Eu costumo dizer que Deus não tem o plano B, mas quem sabe Noé era o plano B de Deus. E Deus recomeçou o mundo por causa de um homem só, que achou graça aos olhos de Deus, que fez Deus sorrir num momento de trevas, num momento de tanta dificuldade, num momento onde a terra estava perdida. Deus, por causa de um homem, né? Você que está em casa diz: eu quero agradar o Senhor. Fala comigo. Você que está em casa diz assim: eu quero fazer Deus sorrir nesses dias. Deus vai recomeçar. Eu acredito que Deus recomeçou na minha família, na minha casa, nos meus irmãos, na minha família, porque um dia a gente agradou o coração de Deus, no meio de trevas, no meio de tantas coisas ruins, no meio de tanto medo, no meio de tanto vírus, de tanta peste, de tanta coisa, tanta incredulidade e insegurança. Você pode, na sua casa, levantar suas mãos e fazer Deus sorrir. Ei, Reuel, não pode? Glória a Deus, glória a Deus. Já está fazendo isso, todo dia. É isso, Zé? Ligando lá, não é nem ligando o teclado, pegando violãozinho. Já está saindo umas músicas novas? Já está saindo tudo novo já. Coisa linda, né, Reuel? Cântico novo. Claro que é. Tem plateia? Eu queria só uma oportunidade aqui. O cântico novo, eu creio, pastor, que
que ele não vem só de uma música nova, Sim, mas ele vem como consequência de uma restauração dentro de nós. claro. E Deus está levando a gente pra dentro Não, de repete casa. isso. Cântico novo não é uma música nova. O Cântico Novo não é uma música nova. Muitas É o vezes a gente- extrato de uma uma restauração. restauração do interior. Então, às vezes eu posso cantar ao único que é digno, e aquilo realmente ele é único, porque aquilo se restaurou dentro de mim. Uau. Então, o Cântico Novo, ele não tem a ver com uma canção nova. E você acha que Mas esses como dias é fruto de dias de ter restauração. cântico novo? É dias de restauração. Não só de música nova, mas de um cântico novo. Você acha que o que está acontecendo aqui fora é para restaurar o que está aqui dentro? Exatamente. Eu creio nisso também, irmãos. Eu creio nisso. E eu creio que o que está acontecendo na terra aqui fora, amém, é para tocar aqui dentro. Quem sabe? A gente diz assim, mas agora a gente não pode se abraçar, não pode beijar. Quem sabe você teve tanta oportunidade de fazer isso e não fez. Quem sabe você teve tanta oportunidade de tocar, estender a mão, abraçar, beijar, pedir perdão e não conseguiu. E agora que você tem vontade de ir lá abraçar, né? Você tem o cuidado, o zelo para não pegar o vírus. Deixa eu te falar. Quem sabe a gente já pegou o vírus antes dele chegar. Quem sabe a gente já não foi contagiado pela frieza espiritual. Quem sabe nós já não fomos contagiados por uma apostasia espiritual antes do vírus chegar. Ou seja, o que está acontecendo aqui fora é o extrato daquilo que já aconteceu aqui dentro há muito tempo atrás. Quem sabe Deus não estava triste com a gente, como igreja, que reunimos todos juntos aqui, mas poucos se abraçavam, se beijavam, trocavam palavras, trocavam recursos, serviam um ao outro. Quem sabe Deus não permitiu o caos para que a gente aprenda a viver em unidade. Uau! Quem sabe? Eu não quero ser profeta de derrota, eu sou um profeta de vitória. Mas para mim a derrota não existe na presença de Deus. A presença de Deus não existe. Deus não sabe o que é derrota. Amém? Como dizia agora Deus, irmão, Deus não perdeu o controle. Meu Deus, e agora? Deus não está atrasado. Deus está onde Ele precisa estar, porque Ele é Deus. Nós é que precisamos entrar num lugar no Senhor. Naqueles dias, Deus estava irado, Deus estava triste, mas Noé achou graça aos olhos do Senhor. E Deus falou com ele. Ele foi divinamente instruído pelas coisas que viria. Ele foi divinamente instruído pelas coisas que viriam. Coisas que ainda não aconteceram, está aqui. Pela fé, Noé divinamente instruído ou avisado das coisas que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, ou seja, ele foi obediente. Ele ouviu uma palavra e ele obedeceu. O que é que ele fez? E sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua casa. Uau! Quem sabe você não vinha na igreja para salvar a sua casa, mas agora você está sendo igreja dentro da sua casa. E o Senhor vai te ajudar a edificar a casa, porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho aqueles que edificam. E a Bíblia diz que Noé, ele preparou uma arca para salvar a salvação da sua casa, pela qual ele condenou o mundo. Porque num tempo que todo mundo estava festando, zoando, né? Dias de imoralidade, Noé estava com a sua família focado numa restauração, focado na salvação, focado naquilo que estava por vir. Igreja, não perca de vista aquilo que está por vir. Amém? Não perca de vista. O nosso propósito na terra não é só juntar pessoas nas cadeiras. Nosso propósito da terra não é encher cadeiras, é edificar o reino de Deus e preparar a igreja para a volta de Yeshua HaMashiach. Então nós precisamos preparar a noiva. Nós precisamos. Noé condenou o mundo. A Bíblia diz que ele condenou o mundo. Que forte essa palavra. Por quê? Porque Deus não nos permite nem julgar o mundo. Como que eu vou condenar o mundo? Mas o seu comportamento de temer a Deus, de ter fé em Deus, de obedecer a Deus, o seu comportamento de proteger a sua prole, o seu comportamento de ouvir uma palavra de Deus que dizia: Noé, prepara uma arca para a salvação da sua casa. Uau! Noé começou a trabalhar por aquilo que estava por vir, e aquilo que aí a Bíblia diz o quê? Aquilo que ainda não se viam. Não chovia na terra, e Deus falou que ia chover. Noé nunca viu um navio, e Deus falou que ele ia fazer um. Uau! Então esses dias se preparem.
dias de trevas, irmãos. Tiago capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo o passardes por provação, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança, e a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejamos maduros, completos, não tendo falta de nada. É isso que está acontecendo. Deus quer uma igreja madura, uma igreja sadia, uma igreja que Ele não pode dar, que Ele não quer dar só presente, Ele quer dar tudo. Assim como Abraão, no capítulo 25 de Gênesis, versículo 4 e 5, que diz que para Isaac Abraão deu tudo, mas para os filhos da concubina Ele deu presente. Deus quer dar tudo para uma igreja madura. Deus não pode dar tudo para uma igreja que só busca presentes. Deus não pode dar tudo para uma igreja que não anseia pelas coisas que não se viam, que não se vê. Deus não pode dar tudo para uma igreja que trabalha somente para encher suas cadeiras. O Senhor vem buscar uma igreja gloriosa, e é por essa igreja que nós estamos trabalhando. Uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga. Amém? Ele vem buscar uma igreja gloriosa. Ele não vem buscar o Mevan, não vem buscar a Assembleia Quadrangular, Batista, Presbiteriana. Ele vem buscar uma igreja gloriosa, uma igreja invisível, que acredita naquilo que ainda não se viu, que trabalha por aquilo que ainda não se viu, que está debaixo de uma instrução divina. Amém? Que não está trabalhando só pelos seus dias. Os dias podem mudar aqui fora, irmão. A gente não vai mudar aqui dentro, em nome de Jesus. Os dias podem mudar aqui fora. A Bíblia está lá em Mateus 24, Lucas 21, leia Apocalipse. Meu Deus, nós estamos vivendo o prelúdio de um grande avivamento. Antes da perseguição, antes das grandes tribulações, virá ainda um avivamento, uma grande colheita. O seu nome será pregado, o evangelho do reino será pregado em todas as nações da terra. Mas para essa igreja ir pregar o evangelho para todas as nações da terra, primeiro ela precisa aprender a ser uma igreja no meio do caos, porque é para o caos que nós vamos. Então leia Mateus 24. Virão dores, princípio das dores. Depois o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, virá uma grande colheita. Então sim, depois virá a tribulação. Nós estamos no prelúdio de uma palavra poderosa, irmãos. Por favor, vamos pregar justiça num cenário de injustiça. Não vamos ficar brigando entre nós, queridos. Não vamos ficar discutindo entre nós. Vamos dar as mãos agora. Não é hora mais de saber quem eu sou, pentecostal, tradicional, eu sou integral, eu falo em língua, eu não falo em língua, eu acredito em tatuagem, eu não acredito, eu sou do terno, eu sou do short, eu sou da gravata, eu sou do cabelo comprido, eu sou da bermuda. Não, vamos parar com tudo isso. Vamos colocar a igreja nos trilhos de Deus, na agenda de Deus. O Senhor está derrubando todos os nossos programas, Ei, isso não tem a ver com o governo federal, com o governo estadual. Isso tem a ver com a voz de Deus. É Deus que está movendo o coração dessas pessoas para que a igreja também seja tocada. Foi Deus que moveu o coração de Nabucodonosor para perseguir Jerusalém. Foi Deus que moveu o coração dele para perseguir Jerusalém. E se a igreja está sendo perseguida, Deus está permitindo isso. Por quê? Porque Deus quer curar a sua igreja. Deus quer curar a sua igreja. Aleluia. Não tem a ver com os governos, irmãos. Não tem a ver. Não tem a ver. Nós podemos sim fazer culto escondido aqui. Faça o culto, enche a igreja, não põe em câmera. A gente pode fazer, mas essa não é a vontade de Deus. Eu acredito sim que as autoridades públicas, muitas vezes, a nossa constituinte nos garante encher a igreja. Eu acredito nisso. Mas vai ver que é Deus que está parando a gente. E eu quero ser divinamente instruído agora. Eu acredito que Deus está parando a gente. Agora, Noé, irmãos, ele condenou o mundo. A postura de Noé de guardar a sua família, de proteger a sua casa, de proteger os seus filhos, condenou o mundo, a sua postura. Por quê? Não é precisou pregar seus pecadores, seus miseráveis, não. O seu comportamento mostrou que os outros não estavam de acordo com aquilo que Deus havia falado. Querido, eu quero declarar, você que está me assistindo em casa, no seu celular, na sua Smart TV, eu quero declarar
que nesse tempo você seja um homem, uma mulher, um jovem, uma criança divinamente instruído pela glória de Deus. Quero declarar para você que você seja divinamente instruído. Irmão, não tem como errar. Se é Deus que está te instruindo, não tem como errar. Se é Deus que está dando para você, não tem como errar, meu filho. Não tem. Louvado seja Deus. Estava ouvindo uma vez, deixa eu usar o Reuel aqui como exemplo. O Reuel, a gente se conheceu aí viajando. Eu estava lá em BH e ele falou comigo, uma conversa assim, uns 15 minutos, que Deus estava dizendo para ele vir para Itajaí. E eu fiquei preocupado. Eu disse, meu Deus, disse, rapaz, eu chamei até o meu irmão, acho que era o Ulisses que estava comigo, né, o Júnior. Era o Ulisses ou o Júnior, não lembro. Aí eu falei assim, rapaz, esse moço quer ir lá para Itajaí, mano. Está todo mundo querendo ir lá para Itajaí. E eu perguntei umas 3 vezes para ele, foi Deus que falou com você? Ele disse, foi, pastor, foi. Ele veio, ficou aqui, rodou, arrumou um emprego, foi trabalhar. E eu acredito que chegou a hora que você pensou, né? Será que era aqui mesmo, né? Tem hora que a gente, claro, porque a circunstância não muda. As coisas aqui fora não mudam, você pensa que quem falou com você não foi Deus. Mas até que um dia, o Senhor, eu estava na minha casa, o Senhor me deu uma palavra, me mostrou o Reuel, e o Charles, meu genro, diz assim, pastor, posso dar uma palavra? Sabe aquele moço, o Reuel? Pastor, por que você não fala com ele? E eu disse, o Charles é bem emotivo também, quem sabe, né? Mas não foi. E eu fui falar com o Reuel e a gente vai fazer 3 anos aí que está viajando. Dia 15 fez 3 anos. Dia 15 fez 3 anos. Parabéns. Que a gente está viajando o Brasil, pregando o Evangelho do Reino, para a glória de Jesus. Deus trouxe o Reuel para cá assim, né? Sua família é uma bênção, seus filhos, seu ministério é lindo. O Reuel já escreveu o livro, já gravou um CD, tem convites para pregar no Brasil inteiro, submisso à visão, não é um homem dinheirista, não está preso às coisas materiais e é um profeta de Deus. Quando você ouve a Deus, querido, quando você é divinamente instruído para fazer alguma coisa, eu não sei porque que eu estou olhando para cá, não tem ninguém, né? Mas é o costume, né? É o costume de ficar fazendo assim para os irmãos. Ô, meu irmão, eu sei cada um onde é que senta ali. Aleluia, coisa linda, meu Deus do céu, que coisa linda. Eu olho para cá, parece que eu estou vendo vocês aqui, gente. É verdade, vocês estão sentados, eu sei todo mundo, dou o nome de todo mundo que está sentado ali. Então tá. Então, queridos, quando você tem uma palavra de Deus, quando você é divinamente instruído, não tem como errar. Não tem como errar. No começo você sofre porque Deus prova você naquilo que você ouve. Imagina, Noé recebeu uma palavra de Deus. Aí, você imagina, foi 100 anos só construindo uma arca. Você acredita que nos primeiros 5 anos, 10 anos, ele não deve ter pensado, será que foi Deus mesmo que falou comigo? Você passa 10 anos fazendo um barco e só falta 90, só falta 100. Né? Já passou 10, mas está acabando, só falta 100 anos. E Noé ficou 100 anos construindo a mesma coisa, sem titubear, sem sair do propósito, sem buscar caminhos alternativos, sem questionar a Deus, não questionou a Deus, ele só obedeceu. E foi considerado como louco por todo mundo, ele foi um apregoeiro de justiça. Imagina, você está 100 anos construindo uma obra e de repente, um dia, Deus aparece e diz assim, chegou o dia, não é? Até o dia que choveu. Quando choveu, quando Deus mandou Noé preparar a arca, recebeu os animais, Deus disse, entra que eu vou fechar a porta. E não precisa segurar no leme não tem leme. Você percebe que a arca de Deus não tinha leme, Deus não mandou Noé botar leme. Ela tinha altura, profundidade, ela tinha largura, comprimento, ela tinha lugar para os animais, mas ela não tinha leme, porque não era Noé que dirigia. No momento do caos, não é você que dirige, querido, quem dirige é o Senhor. Você tem que sair do lugar que você pensa que é você que dirige e entrar no lugar em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está colocando você na agenda dele. Deus está colocando você no calendário dele. Deus está tirando a gente, irmãos. Irmãos, eu tenho uma agenda. Cadê ela? Está lá dentro da minha bolsa. Eu tenho uma agenda. Pega ali para mim, Mica, a agenda. Eu tenho uma agenda que está pronta até final de ano. Uma agenda que
maravilhosa. Aquela bolsa lá, Mica, lá, no meio lá. Ó. Isso. Aqui é tudo ao vivo, não é? O culto ao vivo, meu filho. Não é? Se fosse culto gravado, nós ia editar essa parte, não é? Mas não é culto ao vivo, né, Mica? Glória a Deus. Para quem não conhece o Mica Smith, glória a Deus. É o nome artístico que eu dei para ele. Então aqui, ó, eu era para estar, quer ver? Essa semana, hoje é quarta, amanhã era para mim estar em Itapema pregando lá com o pastor Tom e a pastora Mi. Não vamos. Segunda-feira para estar em Joinville na Sena, não vamos. 24 e 25 no Rio de Janeiro, 26 e 27 em BH, era para estar lá na escola Issacar com a Dani, filha do pastor Jorge Linhares, não vamos estar. Na outra segunda, nós éramos para estar em Montemor com o pastor Ângelo Basso, lá ministrando no Conselho de Pastor de Montemor e também na igreja do pastor Ângelo Basso, não vamos poder ir. E assim vai por diante. Essa era a minha agenda. Eu acho que Deus tirou a gente da agenda da gente e está nos levando a gente para um calendário de Deus. Foi a palavra, lembra que nós pregamos lá em Campo Grande agora, o calendário de Deus, pregamos por 3 reuniões sobre o calendário de Deus e não sabíamos que nós íamos chegar em casa no domingo e a partir de domingo Deus ia mexer em toda a nossa agenda, né? O Fernando está ali também, está pensando, mexeu na minha também, o Cristiano também, o Reuel também, está todo mundo sem agenda, você não serve para nada agenda, glória a Deus, e nós estamos entrando agora no calendário de Deus, há um tempo e um modo para todas as coisas debaixo do céu. Esse é o tempo que Deus está tirando você do seu lugar, da sua agenda e trazendo você para o calendário de Deus. Você era para estar feliz, você era para estar contente. Você sabe por que muitas não estão? Porque estavam presos às suas coisas, presos às suas dependências. Não, querido, Deus está te libertando de toda dependência. Você não vai depender de mais nada, você vai ter que depender de Deus nesses dias. Então, nesses dias, o meu conselho para você é: aprenda a orar. Como? Se aprende a orar, claro, os discípulos não pediram para Jesus, ensina-nos a orar. Então, nesses dias, os dias que você tem que pedir oração. Deus, me ensina a depender de você. Senhor, me ensina a viver debaixo das tuas mãos. Eu não quero mais depender de ninguém. Eu quero depender de você. Amém? Então, divinamente instruído. Eu acredito que nós estamos vivendo dias parecidos com Êxodo capítulo 12. Para falar de Êxodo capítulo 12, eu tenho ainda alguns minutos. Louvado seja Deus, hoje ninguém está com pressa de ir embora, não é? Não tem ninguém. Glória a Deus. Números capítulo 33. Números capítulo 33, diz assim o versículo de número 3. Partiram de Ramsés no 15º dia do primeiro mês, no dia seguinte à Páscoa, os filhos de Israel saíram triunfantes aos olhos de todos os egípcios, que ficaram sepultando seus primogênitos, a quem o Senhor tinha ferido entre eles. Assim o Senhor fez justiça contra os seus deuses. Você precisa entender que cada praga do Egito, as 10 pragas, era Deus desafiando os falsos deuses do Egito. Era como se Deus estivesse dizendo assim: eu vou mandar a praga da rã, e esse Deus que protege vocês das rãs não vai conseguir proteger. Então, as pragas do Egito, ela tinha um propósito, porque Deus poderia não precisava ter ido na frente, né? Se você ler, eu vou ler para você também, vamos lá, depois eu já volto aqui, Números 33, mas se você ler Êxodo 7, diz assim: então disse o Senhor a Moisés: vê que te tenho posto como Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Tu falarás o que eu te mandar, Arão teu irmão falará a Faraó: deixa ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, embora eu multiplique na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Deus está chamando as pragas aqui de sinais e maravilhas. Você não queria ter um ministério de sinais e maravilhas? É para viver no meio da praga, meu filho. Então vamos lá. Faraó não vos ouvirá, então porei a minha mão sobre o Egito e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito com grande juízo.
Deus chama Moisés e diz assim: vai lá, leva Arão com você. Você é meio gago, Arão vai ser o porta-voz. Você vai lá, diga para Faraó deixar o meu povo sair da terra do Egito para que venha e me adore. Mas eu vou na frente para endurecer o coração de Faraó. Por quê? Porque eu tenho que mandar as pragas. Se Faraó deixasse sair na primeira, os deuses do Egito não eram envergonhados. Deus não estava ali só para tirar o povo, Ele estava ali para tirar o povo. Lembra de Êxodo 3? Ele estava ali para tirar o povo, porque Ele ouviu o clamor do povo. Isso se chama justiça. Diga comigo: justiça, justiça. Quando Deus ouve o clamor do seu povo, Ele pratica justiça. Mas quando Ele vê a opressão dos opressores, Ele pratica juízo. Então Ele estava praticando justiça para um povo e juízo para o outro. Você está me entendendo? Está me entendendo? Se Faraó deixa o povo sair de primeira, Deus não podia mandar juízo. E por que Deus mandou as pragas para o Egito? Deus mandou as pragas para envergonhar os falsos deuses. Porque Deus diz, está aqui em Números capítulo 33 e o versículo 4, o Senhor fez justiça contra os seus deuses. As pragas do Egito serviram para Deus mostrar para o povo egípcio que os seus deuses não podiam protegê-los da praga. Era isso. Você quer ser protegido da praga? Então Deus chama os filhos de Israel, agora sim, em Êxodo capítulo 12, o Senhor chama os filhos de Israel, no versículo 3, e diz assim, capítulo 12, versículo 3, dize a toda a congregação de Israel: ao 10 deste mês tome cada um cordeiro para a sua família, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das pessoas, conforme cada um puder comer, farei conta para o cordeiro. As pragas vieram para dizer para os os deuses do Egito, que eles não podiam proteger, não conseguiriam proteger, livrá-los da praga. Deus estava envergonhando os falsos deuses. E aí Deus propõe: vocês querem ser guardados, protegidos? Eu vou mandar uma praga aí que vai destruir o futuro do Egito. Vocês querem proteger a sua casa? Querem proteger os seus filhos? Vocês querem proteger a sua descendência? A morte dos primogênitos, irmãos, foi como se Deus estivesse dizendo: eu estou condenando o futuro do Egito. Eu não estou condenando, eu não estou praticando juízo só agora, eu estou condenando o futuro. Eu estou condenando o futuro. Uau, isso é muito forte, gente. Isso é muito forte. Estou destruindo o futuro do mundo. Mas se vocês se guardarem em mim, seu futuro está garantido. Aí Deus diz o quê? O anjo da morte vai passar e vai ferir todo o primogênito. Todo primogênito, de tudo, de animal, de gente, de tudo. Todo primogênito vai morrer. Ou seja, eu estou destruindo o futuro do mundo, o futuro do Egito. Quer ser guardado? Então você vai fazer o seguinte: você vai se juntar em casa. Você precisa entender a profecia desses dias. Rapaz, isso não tem só a ver de cultuar em casa, não tem só a ver de ser proibido de vir à igreja. Eu estou sendo profético. Isso não tem a ver só com vir para a igreja ou só ficar em casa, não. Mais do que ficar em casa, Deus está sinalizando para a gente. Você quer ser protegido da praga? Então você fica em casa com a sua família, mata o cordeiro. O recado que eu tenho para você é uma boa notícia: o cordeiro já foi morto. Aleluia, você não vai precisar matar o cordeiro de novo, porque ele já foi morto. O sangue de Jesus, ele te guarda de todo mal. E quem come da sua carne e bebe do seu sangue está guardado, está protegido. Eu não estou dizendo que você não pode pegar o vírus. Eu estou dizendo que nem a morte nem a vida pode parar você. Por quê? Porque quem está vivo nunca morrerá. Domingo eu falei aqui na igreja e disse: olha, irmãos, se alguém pegar o vírus e morrer, e aí? Você tem medo de morrer? Você não é um cristão? Você não acredita na vida eterna? Alguém pegou isso, foi para a internet fazer chacota, porque disse que eu estava falando, que estava dizendo: se morrer, morreu. Se morrer, morreu mesmo. Crente é assim. Se morrer, morreu. É que tem crente meia boca, que não sabe lidar com a morte, tem medo da morte, tem medo dos dias vindouros, tem medo do futuro.
Por quê? Porque não está guardado debaixo do sangue de Jesus. Não acredita nas profecias. Tem medo do Apocalipse. Quando fala em Apocalipse, você tem medo de abrir a Bíblia. Por quê? Porque a sua vida está presa só nesses dias. E se esperarmos dessa vida, somente dessa vida, ó miserável homem que somos. Ó miserável homem que somos. Se eu esperar só dessa vida, não, eu não espero dessa vida. Por isso que a igreja cheia ou vazia, eu vou dizer para você, não estou esperando só dessa vida. Nós estamos esperando a volta do Yeshua HaMashiach. E as profecias estão apontando para ele. Oh meu Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Então irmão, se tudo está apontando para a gente ficar em casa, quem sabe o Senhor não quer, Cristiano, que a gente coma o cordeiro em família. Quem sabe não é para comer o cordeiro em família. E a Bíblia diz o quê? Se for cordeiro demais para a tua família, chama outra família para comer o cordeiro junto. Não deixa sobrar cordeiro na mesa. Eu não tenho direito de deixar cordeiro sobrar na minha mesa. Todo mundo tem que comer dele, Reuel. Se eu estou me alimentando dele, todo mundo tem que comer dele. Irmão, escuta só uma coisa. Quando Deus governa, até Faraó é usado por Deus para baixar decreto. Quando Deus governa, Deus usa quem Ele quiser. Amém? Deus usa quem Ele quiser. Louvado seja Deus. Fica tranquilo, meu irmão. Fica tranquilo. Eu não estou dizendo que o nosso governador do estado é Faraó, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que quando Deus governa, Ele usa quem Ele quer, como Ele quer. E se a ordem é fique em casa, eu não estou em casa sozinho, cara. O cordeiro está na mesa e o sangue está nas portas. Nós não podemos ser medrosos agora. Na casa eles comiam o cordeiro, eles precisavam ser intencionais em servir o cordeiro. No tempo da praga é o cordeiro que te alimenta. Amém? Não procure falsos deuses, não procure deuses do Egito. Eles não podem te proteger da praga. Você quer ser protegido da praga, você precisa estar debaixo do sangue do cordeiro. O sangue do cordeiro te guarda, te protege. Sim, eu não estou dizendo que você não pode pegar o vírus. Eu estou dizendo que se você pega e se você morre, amém, irmãos? Amém, pastor? Amém. Se você é um cristão em Deus, você sabe o que te espera do futuro. Você sabe que você está esperando vida eterna. Você não está esperando vida boa, você está esperando vida eterna. Eu estou sentado aqui na igreja todo domingo, eu estou esperando Jesus voltar. Não é a igreja aumentar de tamanho. Eu estou esperando Jesus voltar. Não é só aumentar o prédio, aumentar de tamanho. Eu estou esperando a volta de Jesus. Dá um glória a Deus em casa aí, como eu queria que você estivesse aqui para dar um glória a Deus comigo. Oh, aleluia. Cantamos Maranata, sim. Vem. Maranata, vem Jesus. Ansiamos por tua presença. Ansiamos por tua volta. Cantamos Maranata, vem Jesus. Sabe o que é que me impressiona, Reuel? É que nós estamos às vésperas da Páscoa, do Pessah. Aleluia. E a nossa convenção era na Páscoa. E Deus nos deu paz no coração para adiar a convenção na Páscoa, para comer o cordeiro em casa com a nossa família. Meu Deus, isso é mais profético do que você imagina, meu amigo. Isso envolve dinheiro, envolve perdas. Perdemos, você não faz ideia de quanto a gente já gastou para fazer essa convenção. Eu nem faço conta para não sofrer, para não chorar. Mas não é o dinheiro que nos move. Não é o dinheiro que nos move. O dinheiro não tem poder de nos parar, porque ele não nos move. Eu moro, né, na rua do centro de evento. Na Páscoa eu vou estar em casa. Eu vou estar olhando lá para o centro de evento e dizer: você que perdeu, porque eu estou aqui adorando, comendo cordeiro em casa com a minha família. Louvado seja Deus.
Já gastamos uma fortuna para fazer essa convenção, com passagens, contratos, alimentações, contrato de som, contrato do centro de evento, contrato disso, contrato daquilo. O Emerson, pastor Emerson Cordeiro, que cuida dos eventos aqui, está apavorado de um canto para o outro, tentando mudar a data, não tem data, é uma luta. Eu nem faço. Todo mundo pergunta, pastor, já gastamos bastante. Não faz mais essa pergunta, irmão. Não faz mais. Não, pronto, perdeu, vamos para cima. Eu acredito que a gente um pouco vai perder, um pouco vai ressarcir, mas amém. Amém. Pessoas, eu aprendi com um homem chamado José Rodrigues que pessoas valem mais do que coisas. Pessoas valem mais do que coisas, e as coisas podem parar, mas as pessoas devem continuar. Você deve continuar dando glória, você deve continuar ligado, você deve continuar na profecia. Você é um crente profético e não patético. Então não se mova pateticamente, se mova profeticamente. E a profecia diz que é dias de ficar comendo cordeiro em casa. Tudo, até as autoridades constituídas, legislativas, judiciárias, executivas, estão tomando decisões para as pessoas ficarem em casa. Quem sabe não é Deus usando eles, hein? Quem sabe não é Deus usando eles para você ficar em casa e dar valor ao cordeiro que você comia aqui todo domingo, e agora você vai ter que comer em casa. Aleluia! Jesus morreu foi por pessoas, não foi por templos. Ele até olhou para o templo e disse que o templo seria destruído. Em 3 dias ele levantaria outro templo. Ele levantou você. Você é o templo de Deus. Você é o lugar que Ele gosta de estar. Sim, um novo templo seria levantado. Nesses dias difíceis, meu irmão, eu quero terminar dizendo para você, Isaías 26, versículo 3 e 4. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confia no Senhor perpetuamente, pois o Senhor Deus é uma rocha eterna. Outro versículo que pastor Jackson leu aqui hoje, no broadcast de manhã. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. E essa palavra guardar, ela vem de governar. Ou seja, chegou a hora de ser governado na mente pela instrução divina, assim como foi Noé. Quando Deus fala com Isaac, em Gênesis 26, ele diz assim: olha, Isaac, se você for como seu pai Abraão, que obedeceu a minha lei, os meus estatutos e os meus mandamentos. Aleluia. Aí eu pergunto para você, que mandamento que Abraão obedeceu? Que lei? Que não tinha lei, a lei nasceu em Moisés. Mas Abraão tinha a lei da consciência. Abraão tinha a lei da consciência. Deus falava, Abraão sabia o que era certo e o que estava errado. Aleluia. Vamos para cima, irmãos. Não é hora de pânico. Pânico é igual a medo e desinformação. Pânico é igual a medo sem informação. Amém? Para aqueles 10 espias, como disse o pastor Fernando aqui, o caos trouxe insegurança e medo. Mas para Josué e Caleb trouxe uma fé inabalável, que na sua velhice eles ainda desfrutaram de uma fé inabalável. A cultura do mundo, irmãos, a cultura dos jornais, a cultura da mídia, a cultura do mundo é a cultura do medo. O mundo vive preso, né? Tudo, você vai, todo lugar tem senha para você entrar, tem seguro, né? Os bancos oferecem seguro de vida, seguro de carro, tem seguro de cachorro já, eu acho que tem seguro de cachorro, tem seguro de tudo. Por quê? Porque o cenário do mundo, ele propaga o medo, é a cultura do medo. Mas em 1 João, capítulo 4, versículo 18, diz que aonde há amor, não há medo. O amor lança fora tudo, não é pouco não, é todo o medo. Então, querida, eu só vou deixar mais um versículo bíblico, que nós já estamos terminando. Estou terminando cedo o culto hoje, não estou, gente? Você não está com pressa, não? Isaías 26, eu li primeiro Isaías 26, 3 e 4. Tu conservas em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confia no Senhor perpetuamente, pois o Senhor Deus é uma rocha eterna. Mas eu quero ler a partir do 15. Do capítulo
26 e versículo 15 de Isaías em diante. Capítulo 26, deixa eu marcar aqui. Versículo 15, 20. Que diz assim: Tu, ó Senhor, aumentaste o povo e te fizeste glorioso. Tu alargaste os confins das nações. Senhor, na angústia te buscaram, vindo sobre eles tua disciplina, derramaram a sua oração secreta. Como a mulher grávida, quando está próxima à sua hora, tem dores de parto. Isaías 26 e o versículo de número 17. Como a mulher grávida, quando está próxima à sua hora, tem dores de parto, dá gritos nas suas dores. Assim somos nós por causa da tua face, ó Senhor. Concebemo-nos e tivemos dores de parto, mas isso não foi senão vento. Livramento não trouxemos à terra, nem nasceram moradores no mundo. Os teus mortos viverão, os seus cadáveres ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitam no pó. O teu orvalho, ó Deus, é como o orvalho das ervas. A terra lançará de si os mortos. Vai, povo meu, entra nos teus quartos e fecha a tua porta sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Isaías 26, de 15 a 20. O que é que eu aprendo aqui? Senhor, clamamos ao Senhor, geramos, tivemos dores de parto, tivemos contrações, tivemos tudo como uma mulher grávida tem. Mas quando nasceu, pastor Fernando, quando a gente foi ver, nasceu, era vento. Do que adianta ter igreja cheia se elas não mudam o território nacional? Do que adianta ter igrejas cheias de gente vazias? Do que adianta ter igrejas se elas não podem servir a sua cidade? E elas não podem corroborar com aquilo que precisa ser dito e ser feito. Então, querido, não adianta a gente ter dores de parto, contrações, parir e chega lá e ser só vento. E aí o que é que acontece quando você gera só vento? Você não traz nada, você não traz livramento ao mundo, você não contribui. Você tem uma igreja cheia, grande, não adianta. Não adianta, porque não traz livramento ao mundo, não traz. Aí ele diz assim, o que é que a gente precisa fazer? O que é que a gente precisa fazer? Entrar no quarto, ficar lá por um momento, até que passe a ira. Jesus repete isso depois, né? Ele diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o Senhor que está em secreto te abençoará. Você acredita, Reuel, que Deus está dando oportunidade para a gente voltar às origens? Você acredita? O início de tudo é no secreto com Deus. Sempre foi. Começou o homem e Deus sozinho no secreto. Exatamente. Amém? E o Senhor está nos convidando de volta para o secreto. Aleluia. Sem aplausos, sem recursos, sem luz.